Voltamos a apresentar Duas na Tri. São 14h48 em São Paulo, Duas na Tri, no ar com áudio e imagem para você. Nesse bloco, vamos continuar falando de inglês, falar da emoção da fala em inglês, usar a emoção para tornar esse idioma mais presente. Não é simplesmente aprender inglês, e sim entender, sentir e se preocupar com a oralidade da língua. Já aqui com a gente, no Duas na Tri, Verônica Lopes, coordenadora do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo. Boa tarde, Verônica. Boa tarde. E Magali de Oliveira, professora de inglês do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, também do Colégio Objetivo. Magali, boa tarde. Prazer em recebê-las aqui. Meninas, como é que é? Queria começar com você, Magali, perguntando... Como é que se ensina inglês com emoção para essa turminha aí um pouco mais nova? Bom, boa tarde. A nossa preocupação mesmo de estar ensinando inglês com as séries iniciais é você estar se preocupando em atingir o aluno. Então, quanto mais você atinge o aluno emocionalmente, você pega o aluno para você. Então, a participação dele em sala de aula é muito mais tranquila, gostosa, divertida. Então, essa nossa preocupação está nesse ponto, né, Verônica? Da gente estar juntando o aluno ali, está se divertindo em sala de aula com os amigos, né, para depois ele poder ser inserido os conteúdos em toda essa atividade que a gente vai proporcionar durante o ano. Isso, nós temos um material a ser trabalhado e se nós ficarmos parados no conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula, se a gente ficar só preocupado com o conteúdo, a gente deixa de olhar o aluno como ele é. Então, quando nós entramos na sala, então a gente vê que tem um aluno um pouquinho quieto lá no canto, um pouco triste. Está se escondendo, não quero falar. Não quero falar, né? O outro chorou por alguma coisa antes. Então, esse clima de entrada de aula para nós é muito importante, porque você vai detectando as situações e, a partir daí, desenvolver o conteúdo que nós pretendemos trabalhar naquele dia. E muitas vezes, a Magali, a gente muda o conteúdo, dependendo do humor da classe. Nós estamos falando agora agora dos pequenininhos, certo? Dos pequenos. De que idade? Isso. 6 anos. De 6 a 10, nessa faixa etária. Já chega na sala, um chorou, outro está com saudade da mãe. Brigou, né? Puxou o cabelo. Não, mas o objetivo, eles estavam me contando que a partir dos 2 anos de idade, eles já... Nós temos inglês desde os pequenos. Mas, gente, o pobrezinho sabe falar. Mas essa época... Mas esse que aprende não mais rápido. Claro. Começar daí, já, né? Vamos falar sobre isso no sentido de que qual é a melhor fase para começar realmente a aprender um idioma, para ficar para sempre? Sempre. Mas quando começar... Eu acho que quanto mais cedo os pais colocarem a criança em contato com a língua, melhor. Né? A criança vai aprendendo os trejeitos da língua e as dificuldades que a língua apresenta e a ordem gramatical, que muitas vezes é diferente da nossa língua nativa, né? Mas no falar, no conversar, quanto mais cedo, melhor. Sabe por quê, Verônica? Porque assim, eu aprendi inglês, Malu, desde sempre. E o inglês faz parte da minha vida, apesar da fluência piorar quando você... Desde sempre quando, Silvia? Desde pequenininha. Minha mãe 5 colocou anos? Não é naquela... A gente começava com 7. 7 anos era o primeiro prézinho, né? Então, a vida toda aprendendo, mas depois faz um outro curso extra, enfim. Mas foi um inglês que ficou. Quando eu fui fazer a Copa do Mundo da França, eu quis aprender o francês. E eu fui aprender o francês 2 anos direto. 2 anos direto. Não lembro mais nada. Achou difícil. Mas essa parte de fixar a língua, está tudo relacionado ao quanto você faz com que aquilo que você está falando para o seu aluno faz parte da vida dele. Tem que ter significado. Por exemplo, se a gente fosse, nesse momento, fazer um programa aqui de rádio Duas na Tri, totalmente em inglês, então é algo que está mexendo com a nossa área de interesse. Entender, Sim, essa área de interesse. Então, por isso que todo o material que nós elaboramos está sempre de acordo com o interesse dos alunos. Então, os menores, então a gente vai fazendo uma coisa gradativa. Eles só vão, por exemplo, falar de toys, de brinquedos. Não, os brinquedos vai ser citado quando eles são no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano. Quer dizer, eles estão brincando ainda. Eles vão vivenciar
trabalhar essa... Sim, então né, é um esse assunto Mas da realidade dele. E até mesmo quando a Perrone falou, quando vocês falaram sobre o Let's Travel, a atividade deles lá de Disney. É lógico, na hora que você fala um assunto viagem... Eles vão... E o viagem assunto- para Disney, né? Acabou, então você já pega o seu aluno pelo assunto. Quer dizer, aquilo traz emoção para ele. Aquilo tem significado para ele. Então, quando a gente quando nós trabalhamos, por exemplo, alimentação, é sempre alimentação. A comidinha o que tá ali. eles usam. Vivenciando. Está vivenciando. Então, quer dizer, a gente acaba se preocupando com isso. Ele tem que fazer sentido para o aluno. Fazendo sentido para o seu aluno, ele vai memorizar com muita mais facilidade. Aquilo faz parte da vida dele. Essa vivência que a Magali está dizendo, com relação à alimentação, por exemplo, estou me lembrando, tem link com ciências na escola, por exemplo. Quando eles estão trabalhando alimentos saudáveis, e a gente trabalhando fruit salad, por exemplo, as crianças escolhem aquilo que querem, elaboram um bilhete, levam para casa, isso. Então, tem a questão do falar, do escrever e do vivenciar, né, essa situação. E voltam para a sala no outro dia com a cooperação da família e vão usufruir dessas frutas junto com a situação de alimentação saudável que a escola propõe também. Né? Professora, em relação às datas, né, porque existe um lado cultural que vocês colocam para as crianças, que explica pra gente Isso. o Valentine's Day, São 4 Thanksgiving. datas. São três datas. datas específicas que a gente trabalha, né? Quando começa o ano, nós temos o Valentine's Day, que qualquer aluno procurando na internet, nós vamos ver que lá se refere a Dia dos Namorados, mas a prática disso é dia de quem a gente gosta. Então, nós aproveitamos essa situação para que, quando o aluno chega na escola, primeiro dia de aula, ele vê a escola decorada toda com as cores próprias dessa situação, e nós começamos a elaborar atividades onde Valentine's acaba sendo envolvido. Então, nós trabalhamos Valentine's como dia de quem a gente gosta. Ok. Então, aí começa a entrar o lado emocional, o social, e a criança leva isso para casa também, né? Ok. Com cartas, trazendo os seus pais para dentro da escola através de bilhetes, e os amigos, e principalmente as crianças A novas, nossa né? preocupação também, aproveitando que essa data cultural é feita no 14 de fevereiro, nós aproveitamos o início das aulas. Então, quer dizer, e os alunos novos são acolhidos? Quer dizer, você não conhece aquele aluno, mas ele pode ser seu amigo também. Então, essa parte de você estar acolhendo seus amigos, respeitando as conjunto, né? diferenças, Sim. valorizando a amizade, os amigos que tem. Todo Isso aprendizado, ali nada é em vão, né? Nada é em vão. Tudo Nada, vocês vão nada. amarrando um Isso. conceito no outro para poder gerar esse aprendizado mais completo. Sim. Né? Isso, aí entra aquelas habilidades que a gente, né, tem prioridade em desenvolver, que é escrita, nesse caso, escrever os bilhetes para casa, Ok. o ler aquilo que escreveu para os pais, que aí é a leitura, o listening, que os bilhetes que um vai escrevendo para o outro em Escrevendo. sala de aula. Ou até E- mesmo músicas e vídeos. A gente acaba também Claro, compartilhando de todas essas mídias, né? Você tem que fazer com que o aluno esteja gostando da atividade. Porque, como o professor falou, nós estamos lidando com alunos do século XXI. Sim, Né? claro. Então, quer dizer, eles já nascem digitais. Então, você também tem que trazer a sua sala de aula para esse lado. Então, quer dizer, vídeos, músicas, você tem que estar Sim. proporcionando ao seu aluno coisas que eles também têm fora. Entendeu? Não é uma Aí, coisa parada. A gente empresta um pouquinho os tablets do professor Almir. Sim, a gente usa os Com tablets, sim. programas relativos a Valentine's, que a equipe dele coloca nos tablets para que a gente possa estar utilizando nas utilizando. unidades também, né? Não só com as E- atividades específicas de celebração. Qualquer conteúdo que nós gostaríamos de apresentar para um aluno, você pode utilizar qualquer hora o tablet para o seu aluno também. Eu coloquei as datas porque, pelo que eu entendi, essas datas são pontuadas dentro do programa, né? Sim. Valentine's, depois qual é a outra? Spelling Bee,
o Spelling Bee que eles estão vivendo agora. Estão Como que é vivendo o Spelling agora, Bee? né? O Spelling Bee, nós temos como link aí o filme Prova de Fogo, Prova de fogo. né, onde mostra exatamente o acontecimento do Spelling Bee fora, né, nos Estados Unidos. A criança começando a vivenciar o Spelling Bee dentro da escola. Que é soletrar. Soletrar, é o soletrar. Eles têm uns campeonatos, torneios Sim. muito Tem, fortes com tem. isso, né? Nossa, muito. São Você já muitos viu? Você viu esse filme? competitivos. Já. Nossa, é um sofrimento para soletrar. Soletrar. Não, Não, é muito bom. É. não, mexe sofrimento que, assim, é uma competição muito acirrada. E que é emoção de novo, né? Mesmo o sofrimento também é um tipo de emoção também, né? Aliás, Expectativa. Aliás, lá nos Estados Unidos é bom isso, porque qualquer lugar que você... Qualquer coisa que você fale, eles falam para você soletrar. Spell, certeza. spell, please. É Mas tem que verdade, falar não entendeu? S, já vai decorando o teu nome, entendeu? Porque não vão entender, Malu. Então você vai ter que falar, spell, please. Olha só, já vai treinando. vendo? aqui, Já vai treinando. Tem que começamos treinar o pra treino falar, não aqui. é isso? É isso mesmo. Você manda a gente é. soletrar tudo, o tempo todo. E é verdade, porque a chance, né? Porque às vezes até um pouco de arrogância da gente, como é que você chama, você acha que entende e não entende. Então tá Não, então correto, spell né? please. Eles já spell falam me. que não entende mesmo. É. E aí, Agora, professora? todas essas questões de datas escolhidas, nós tivemos muitas reuniões para estar resolvendo quais datas, e a gente tem uma preocupação muito grande em cima de valores inseridos nessas datas. Como o Valentine's, nós desenvolvemos amizade, Respeito. o link, respeito. E o spelling é aquela questão de falar em público, que é um pouco que eu estou vivenciando aqui. Eu sei que tem um monte de gente me ouvindo. Oralidade, falar, diferente, falar é, com o diferente, microfone, né? sim. A gente começa a trabalhar essa questão com eles. A gente sabe que não é fácil ficar na frente de um público todo com atenção voltada só para você, né? Então as crianças começam a vivenciar essa questão e, ao mesmo tempo, a sala toda ela vem cooperar com esse spelling. Nós dividimos a sala em ajudadores, ou eles escolhem os seus próprios treinadores dentro da sala. E Como assim, treinadores? treinadores, Como se fosse um coaching. Alguém fica treinando a soletrar? Sim, porque nós Isso. temos assim alunos que são já nossos alunos há muito tempo, por exemplo. Então, quer dizer, essa parte do spelling, de estar falando sobre o alfabeto, então eles já possuem um background bem maior. E entra um aluno novo. Esse aluno tem que fazer parte do grupo, ele tem que se sentir parte daquele Nossa, grupo. aí já tem, mas o coach é o professor ou é um aluno mesmo? Não, aluno, somos, outro. somos 6 anos eu alunos. sou coach. quanto É. mais coaches eles tiverem, Claro. melhor. Eles já carregam Porque se essa aquela- característica de querer ajudar um outro, né? Mas Eles já é. trazem Sim, isso. sim. Então, essa parte, quer dizer, você tem lá o seu, para você trabalhar, uma lista de palavras que são lançadas durante uma semana, e o seu amigo, você sabe um pouco mais, você domina o alfabeto, então ajuda o seu amigo. Ele tem as musiquinhas de alfabeto? Tem. Também Aquela famosa tem, ABC, tem. essa daí tem. Tem umas Então, diferentes, já né? aprendi. É, tem umas diferentes, mas O nosso ABC. ABCD, Não, é tudo bem. Não, Não, tá, né, gol? é Melopi. Congratulations. Tá. Entendeu? Mas eu aprendi criança. Tá indo bem. Então, olha, o Spelling Bee, ele dura um mês, tem a duração de um mês. Então, o aluno recebe uma lista de palavras na primeira semana e ele tem uma semana para estudar essa lista. E ele leva essa lista para casa. E junto com essa lista vai uma carta para os pais pedindo a colaboração dos pais para serem coaches Os ou coaches. treinadores Sim, treinados, ali. né? Então a família começa a se envolver nesse projeto. Então tem a primeira lista, a segunda, a terceira, né, com a duração de uma semana, e o último é o final. Quem conseguiu mais pontos, então, é a grande final. Isso. Uma sala especial da escola, com a coordenação toda presente, e aí entram os finalistas para ganhar Mas as acho que medalhas. também essa parte dos finalistas é gostoso saber todo o processo. Porque não é fácil você lidar com a criança, dela saber entender, olha, hoje eu acertei ou hoje eu errei. Hoje eu não um consegui. trabalho.
né? É, porque você Mas- está lidando com a frustração Sim, também aí, né? sim. Ô, Silvia, mas olha aqui, menina, o que a gente está falando? Olha quantos componentes do aprendizado. Quer Sim. dizer, você está aprendendo com a competição, com acertar ou errar. Sim. Né? Porque as pessoas morrem de medo Com a de frustração. com a É. frustração, né? Mexendo Com a com ele. oralidade, ir lá pra frente para poder falar. Exatamente, de enfrentar o público, De enfrentar né? o Porque a público. gente fala Difícil. que falar parece, a gente faz parecer fácil, mas Não é fácil. Né? É enfrentar a conexão com os pais. Olha que Sim. interessante. Isso. Né? Então, a gente traz a família para dentro da escola de certa forma, né? Pedindo a colaboração como treinadores. E eles acompanham. Muitos pais nos esperam na saída para ver a pontuação. Eu fico imaginando, professoras, que está acontecendo o mês do Tá. Spelling Bee, né? Tá, está então teve acontecendo. muita mãe praticando o Spelling Bee no Já, Dia das Mães, é isso? já. Não, no Dia das Mães. Ah, Você no vai Dia das lição pra Mães, casa. nossa, que lição tiveram. Lição pra casa, porque você está estudando direito, porque os pais participam, É um né? trabalho Mas, de mãe hoje, aí, né? hoje eu tive alunos de manhã que falaram assim, Títia, mas eu estudei muito essa lista. Eu falei, beleza, mas dê um beijo na mãe também. É isso aí. Porque tá ali, tá com a lista. Então, quer dizer, essa preocupação dele também, de dar o melhor, né? Sim. Você vai tentar fazer o seu melhor. E uma coisa gostosa dessa situação também é quando o aluno está na frente e ele vai soletrar a palavra, os seus treinadores que estão assistindo estão torcendo por ele, que assim, vibram quando ele acerta e assim, choram algumas vezes quando ele erra também. Então, essa emoção envolve a sala e melhora o aprendizado das palavras também, né? Claro. E eles vão perceber que essa parte do spelling, quer dizer, você está treinando, você está entrando em contato com aquela palavrinha, e aquela palavrinha vai fazer sentido para ele. Sim. Porque ela também faz parte do nosso caderno. Sim. Então, não são palavras aleatórias. Então, quer dizer, são palavras que vai fazer uso depois. Então, quer dizer, você vai contribuindo para o aprendizado dele, seja uma coisa lúdica, devagar Magali, e gradativa. uma curiosidade que nós abrimos até falando disso. Então, o fato do aluno aprender o português e o inglês, ao mesmo tempo, isso não tem problema nenhum. Nenhum. Porque se discutiu, eu lembro uma vez, eu estava nos Estados Unidos e tinha uma criança, 4, 5 anos, e a mãe era brasileira e o pai americano. E era um problema, porque assim, hora ele falava uma coisa, e eu lembro do casal discutindo isso, já tem uns 10 anos, e os pais discutindo, se falava inglês, se falava português, e como fazia, e essa mistura, e agora vocês estão dizendo que não Eu tem vi uma problema entrevista nenhum. da Gisele Bündchen, né? Ela falando exatamente isso, porque ela é muito brasileira, mas mora nos Estados Unidos. E ela falou que dentro de casa só se fala português. Mesmo sendo casada com Tom Brady, ela só fala, os filhos, ela só fala em português. Por quê? É a língua materna, Sim, né? sim. Então, E eles preparando para o listening, quer dizer, ele tem esse ouvido, tem que ser aprimorado. Sim. Por isso vocês perguntaram qual seria a melhor idade. Quanto mais cedo, melhor. Quando você estiver exposto a uma nova língua, muito mais fácil para você. Sim. É lógico que tem essa parte de interferência, talvez, na escrita. Por exemplo, no nosso 2º ano, eles estão se alfabetizando, ou alguns alunos já alfabetizados. A nossa preocupação com o inglês não é só na escrita. A nossa preocupação é com que eles escutem bem e falem. Se comuniquem, né? Se comuniquem, essa Consigam se comunicação. comunicar. Aí, como seria depois uma prova? Vamos ter prova, não é? Então, como vai ser essa prova? Essa prova vai ser uma memória visual. Então, ele vai ter aquela palavrinha lá. Então, ele vai conseguir fazer conexões com aquela palavra, a comunicação vai acontecer também. Isso. E ele vai continuar. Vai continuar. Agora, sua vida. hoje em dia, inglês tem que aprender. Se for Ah, fazer, essencial. vai aprender o idioma, qual outro além do inglês, não é isso? Porque o inglês já faz parte do currículo, não é isso? Essencial, Eu faço parte de uma família objetivo, né? Trabalho aqui, meus filhos estudaram e meus netos estudaram e estão morando fora agora, estão na Holanda. Todos objetivos. Todos objetivos. Os filhos e os netos agora, né? E os netos estão falando, voltando àquele assunto de falar várias línguas, estão falando holandês, estão falando inglês, o português e um dialeto local. Sim. Porque foram expostos a as línguas com idade mais tenra. Então, eles Quer dizer, conseguem... você é testemunha Nossa, Sim. ocular. Ocular. A gente na Holanda, a gente não ia aprender nada. nada.
Não, as crianças falam dialeto, você viu? Dialeto. Imagina a gente fala, não, por favor, não. Tem alguém. Speak Spanish? Não, e foi... Speak Spanish, porque é o que o brasileiro faz para escapar. Não, e foi muito engraçado, porque a mãe fala só inglês, a mãe das crianças, né? A minha nora. E ela não sabia que as crianças falavam o dialeto. Olha e que um interessante. dia... Ou na escola, né? Nas férias, tinha um pessoalzinho que foi trabalhar com o lado esportivo deles. E ele falou, nossa, a Giovana fala também o dialeto daqui. Ela, dialeto? Como assim? Porque a língua é tão diferente da nossa que, né? Chama A gente atenção. não conseguia E as ver o crianças, holandês né? com o dialeto. Né? As crianças se comunicam. Ô, Magali, e também tem uma outra data, né? Aí vocês saem do Spelling Bee e vão para... Aí nós entramos já no segundo semestre, entramos no Thanksgiving Day, que é o Dia de Ação de Graças. Que é novembro? Novembro. Final de novembro. Quarta, quinta-feira de novembro. Quarta, Que eles quinta-feira. comemoram isso. muito, né? E tem toda uma explicação. Sim. quer dizer, Tem um lado histórico dessa situação e é tão comemorado quanto o Natal fora, né? Então, nós utilizamos essa data para que o valor gratidão seja inserido também ali. E nós aproveitamos também para finalizar o ano com uma festa de gratidão, né? Onde as crianças trabalham o inglês em teatro, Sim, música, poesia, diálogos, pequenos diálogos. Então, a gente acabamos até tentando fazer alguma atividade de apresentação, né, dos próprios alunos, participação deles com os outros colegas de outras salas, e eles são expostos, solicitados para participarem, fazerem atividades, e eles curtem muito. Né? Eles não ficam, essa parte, no final do ano já estão todos tirando a grande timidez de diversão. lado, timidez no more. Tem o lado o valor inserido nessa questão, e os pais que novamente a gente traz para dentro da escola, que os pais mandam mensagens, aqueles que falam em chinês, mandam mensagens em chinês, e a maioria em inglês, tem essa possibilidade também de estar mandando recado para as crianças em inglês. Então, é um entrosamento família-escola novamente nessa situação. Aliás, as 3 situações que nós propomos têm essa função também, né? Acho que em função dessa nossa preocupação de estar fazendo com que o aluno tenha significado tudo isso para o aluno. Então, quer dizer, a família também faz parte. Quer dizer, ele está na escola com a gente, mas ele vai para casa. Então, tem que ser uma extensão também dele estar na escola, aprendendo, e levar isso para casa. Agora, e os pais? Muitos não sabem, né, o idioma. E as crianças chegam em casa e precisam da ajuda. Como é que elas fazem? Elas ficam coach dos pais também? Às vezes. É. Às vezes. Alguns pais, né, em reunião de pais, falam alguma coisa. Ai, mas eu não gosto de inglês. Então essa frase o senhor não fale nunca mais. Sim. Só para te avisar, na pai. frente do seu filho, por favor, não. Porque a gente tem que fazer com que o aluno tenha essa intimidade de chegar para o pai e expor tudo que ele está aprendendo. Se o pai falar, ai, pera um pouquinho, vai estudar inglês com a sua mãe, ou então eu não entendo nada disso. O mesmo bloqueio do pai, né? O bloqueio do pai. Então, fala assim, não, Da mãe. pai, olha, não se preocupe, você vai aprender esse ano, seu filho vai te ajudar. O treinador passa a ser o filho. O treinador vai passar a ser o seu filho. A gente estava falando com o professor Almir no primeiro bloco, a gente estava até comentando, é uma geração diferente? Essas crianças que estão aí estão aprendendo muito mais rápido, uma criança que não fica... É uma geração o perfil do muito aluno que está diferente. chegando para vocês, essas crianças, como é que é? É geração muito diferente, com atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e o professor tem que rebolar na frente da sala de aula, tem que trazer novidades sempre, tem que estar sempre atento àquilo que a criança está com atenção, o que está despertando a atenção da criança naquele momento, para poder trazer para a sala de aula e sair lousa dessa situação. Não dá. Lousa, caderno, não dá mais, né? Agora, Magali, pegando aquela imagem do pai, né, que tem essa resistência, o pai ou a mãe, né, a família tem essa resistência ao inglês, e aí uma geração, né, mais velha que as crianças, e tem essa timidez.
E toda vez que eu vejo as crianças, assim, eu posso imaginar que o falar inglês é mais complicado. Eu vejo, às vezes, brincando com os meus sobrinhos, então eu peço para cantar, porque eu canto bem, sabe, Silvia? Eu canto bem. Depois você dá uma Silvia, palhinha pra quê? gente. Pode começar, Em inglês? entendeu? Em inglês? Em E aí eu peço para as crianças cantarem, mas elas ficam tímidas. Elas até falam, então no diálogo até vai. Mas na hora da música, na hora de se expor, como é que vocês trabalham? Eu acho que essa é a parte mais difícil de fazer a criança falar um inglês. A criança e todo mundo, né? Porque É, o problema é falar. Exato. Mas quando a gente, por exemplo, se está trabalhando com os alunos menores de séries iniciais, nós temos que tomar um cuidado com essa parte da exposição. Vai ter aqueles alunos que você vai encontrar com um manto, assim, tipo assim, finge que ela não está me vendo, ela não está me vendo, ela não vai me escolher, ela não vai me escolher. E você tem que fazer essa exposição. É uma exposição gradativa, tá? Então, você quer falar aqui, você fala palavras curtas. Então, quer dizer, não vai falar uma frase ou num diálogo alguma coisa, né, Vera? Vai falar palavrinhas curtas, ele vai participar, a participação vai ser uma coisa gradativa, só que ele vai estar sofrendo um pouquinho de cada vez. Mas isso é bom. É bom para o aluno. Ele vai participar, ele vai aumentar gradativamente tudo aquilo que ele precisa. Ele vai estar se expondo. Esse é um cuidado nosso em cima de todas essas atividades. Nós temos a apresentação de teatro para finalizar algumas delas, né? E no teatro isso aparece muito claro. O aluno Teatro é excelente, né? Ele quer se expor, alguns querem se expor bastante. E até mesmo na outros música, não. nós temos CDs, né? Desde as séries iniciais, nós temos CDs que participam do nosso caderno. Então, foi elaborado por nós, o Departamento de Inglês. Então, nós temos atividades que você precisa do CD para completar o exercício do caderno. Então, é o momento que você tem que ter a atenção dos seus alunos para eles escutarem. Então, quer dizer, é um trabalho. Você tem que estar lá. Listen, it's time to listen. É hora de ouvir. Aí você põe o CD, escutou, entendeu, quem colaborou, quem entendeu, fala, quem não entendeu, é uma coisa gradativa. Aí completa o exercício. Então, quer dizer, eles vão estar escutando. As músicas também temos no CD. Então, eles vão escutando e, de repente, você põe a música e eles estão cantando junto. Quer dizer, de levar CD para casa também, de músicas que eles trazem, né? Que eles estão escutando, músicas por aí, que querem que... E uma coisa puxa a outra, né? Porque aí já quer ouvir outra música, já pega um... Nossa, para dançar aquela música, fazer, né? As meninas, principalmente do 5º ano, quando estão no final, então elas estão naquela pré-adolescência, então as músicas... Claro, cabelo comprido, unhas bonitas e aquela... Né? Agora, nós temos que ficar atentas aí, para colocar essas músicas em ação e fazer as crianças trabalharem essas músicas em sala, só que com muito cuidado com relação à tradução das músicas. Nós olhamos antes, né, para ver se aquela música é adequada. A gente tem esse cuidado, né, para estar passando. Porque às vezes eles escutam, quer dizer, a melodia é gostosa, a criança entra, não sabe o que quer dizer. Aí tu fala, ups, essa música talvez fique para depois, vamos ver uma outra. Agora, porque não se pode perder de vista que é educação, né? Eles estão educando. Não, a minha pergunta é a seguinte: se você começa dessa forma, desenvolvendo as crianças desde cedo, quando for adulto, não vai ter problema no sentido de falar? Quer dizer, porque a gente colocou aqui que a dificuldade do inglês é justamente falar. Você sabe a teoria, você sabe escrever, você sabe tudo. Na hora de conversar, é difícil para o adulto. Então, a pergunta é, começando cedo, já vai desenvolvendo essa oralidade ou não? Isso é um treino para sempre? Não. Estamos treinando, sim, e a oralidade vai acontecer. Sentenças curtas e é uma coisa gradativa. E você está em sala de aula, quer dizer, vou falar assim, eu falo 100% de inglês na sala? Não dá para falar 100% por de inglês. Por enquanto, né? Tá? Mas é uma coisa gradativa. Quanto mais você vai dando as instruções, lendo, nosso caderno em inglês, ele é todo em inglês. Não tem nada, nem enunciado, nada em português. Então, você está expondo o seu aluno a ouvir inglês. Então, quer dizer, de uma hora para outra ele passa por você e fala, hello, teacher, não, hello, how are you? Ele vai continuando. Quanto essas coisas simples, vai ficando. Sim. E a gente vai aumentando, até ele chegar numa atividade, por exemplo, nos tablets, de você estar falando e sendo corrigido também.
naquilo que você está falando. E também outro vício que nós adultos temos também é a tradução, né? Eles têm essa preocupação e quando eles querem traduzir imediatamente, vem uma palavra ali desconhecida e querem traduzir. Como é que vocês reagem como educadores? Olha, nós temos um trabalho com o dicionário em sala de aula, que eles vão à procura, né? Mas a gente não tem tido muito esse problema, não. Sim, uma geração que É está coisa vindo... da nossa que geração, né? Porque está sendo muito mais rápido, né, Verônica? Eles estão em contato com muitas palavras ao mesmo tempo, né? Com ferramentas diferentes, então... Os jogos, né? Os jogos, nossa, nos ajudam muito em sala de aula, muito. Porque às vezes você tem um aluno que ele não está afim de ficar escrevendo, não é? Então, quer dizer, você propõe um jogo... jogo tudo bem. Na hora que participou do jogo, tem tarefas no jogo, ele vai precisar do vocabulário para continuar o jogo, acabou. Aí na hora que você vê que ele está executando, nosso papel já está feito. Muito bem. Meninas, ótima nossa conversa. Quero agradecer aqui a Verônica Lopes Neves, que é coordenadora do ensino fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo, e a Magali de Oliveira, que é professora de inglês do ensino fundamental do 1º ao 5º ano do Colégio Objetivo. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada. E no próximo bloco, a emoção da música. Nós vamos falar especificamente da música como ferramenta de sucesso no ensino de inglês. E atenção, você que está se preparando sempre aí para os vestibulares, a preparação de alunos para os principais vestibulares do país a partir do inglês. Voltamos já já. É com você, DJ.